Vocês viram o que o Lula falou? Olha, com todo o respeito que eu tenho pelas instituições brasileiras, eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre. Eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro, enquanto eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar como chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Não é se intrometer na política, porque isso não dá certo. Pessoas falaram mal de mim, tenho que regular a imprensa. Pastores não têm que falar sobre política, disse o homem que afundou o nosso país. O pior é que tem cristão concordando com o Lula, este condenado com milhares de provas. E aí, a Bíblia fala sobre política? Fala e muito. Temos 2 livros de reis, um de juízes, que tinham como foco contar as histórias dos estadistas de Israel. Quase um capítulo inteiro do livro de Romanos fala somente sobre a relação do cristão com o Estado. Lucas gasta uma boa parte de sua narrativa em Atos para descrever os conflitos da igreja com as autoridades da época. Grandes heróis da fé foram políticos. Davi, José, Daniel. João Batista denunciou o pecado de um rei. Jesus combateu os fariseus, que apesar de serem conhecidos pela religião, eram líderes políticos. E o que seria do mundo ocidental sem a influência da fé cristã? Nada. Em seu livro A Influência Cristã na Política, Wayne Grudem diz: o historiador Alvin Schmidt destaca que a propagação do cristianismo e a influência cristã sobre o governo foram as principais responsáveis pela criação de leis contra infanticídio, abandono de crianças e o aborto no Império Romano, contra a luta dos gladiadores, costume de marcar com ferro o rosto de criminosos e por aí vai. A escravidão começou a cair com William Wilberforce, que, motivado por sua fé na Escritura, lutou contra tal atrocidade. Eu poderia ouvir alguém da época de William Wilberforce dizendo, algum daqueles cristãos moderninhos, ei, pregue a Bíblia, não se envolva com política, William. E o William, enquanto lutava contra aquela maldição, retrucaria, eu estou pregando o evangelho. 2/3 dos abolicionistas americanos eram líderes cristãos. O líder pelos direitos civis nos Estados Unidos era um pastor batista, Martin Luther King. Os 3 maiores documentos da história ocidental são notavelmente influenciados pela fé cristã. A Carta Magna da Inglaterra, a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Constituição Americana. Daniel Elazar disse o seguinte, a estrada para a democracia moderna começou com a reforma protestante. Quem não nos quer ensinando sobre política são os ímpios. A verdade é que o Lula e todo ditador não quer mesmo que ensinemos ao povo o que a Escritura diz sobre política, para que assim eles possam doutrinar as pessoas para enganá-las. E a sacada é passar o ar de que quem ensina sobre política é sempre interesseiro. Em minha igreja, por exemplo, a Resgatar, é proibido trazer políticos ao palco e fazer campanha para eles. Porque somos contra a política? Pelo contrário, justamente para que quando formos ensinar sobre política à luz da Escritura, as pessoas possam ter certeza de que não estamos recebendo nada em troca. Nenhum tijolo de minha igreja foi comprado com dinheiro oriundo da ajuda de algum político. Então, Lula, acostume-se. Vamos ensinar o que a Bíblia diz sim sobre política. E com base no que ela anuncia, nunca votaremos em vocês. A favor do aborto, da perversão sexual, contra a propriedade privada e contra a liberdade. 7 de setembro é dia do povo ir para as ruas, porque a esquerda lutou durante anos por uma mentira. Sendo assim, nós devemos nos posicionar a favor da verdade.